Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Lu e agora eu vou corrigir com vocês as questões, os testes do Enem 2025 de língua portuguesa. Acompanha comigo, linguagens e códigos, mas é língua portuguesa. Vamos lá, vamos ver se você gabaritou essa prova. Bom, nós tínhamos aí, na versão verde, a questão número 6, havia um texto, uma coisa meio inédita para Enem, porque eles colocaram um texto, tá, tudo bem, o texto tem 45 linhas, mas um texto que foi usado para 5 questões. Né? Então, seria, digamos, um ineditismo, né, no Enem, que normalmente ele coloca um texto, uma questão, como a gente vai ter logo a seguir, tá? E nesse texto, chamado de próprio punho, a autora fala pra gente a respeito justamente da expressão de próprio punho. O que significa de próprio punho? É muito comum, por exemplo, você vai a um cartório e a pessoa fala assim, olha, você tem que escrever uma carta de próprio punho. O que significa isso? Você tem que escrever com a tua letra, na verdade, e é uma coisa que ela fala no texto, você não escreve com o punho, você escreve com as mãos, então é um texto manuscrito. Tá? E ela diz, né, que ao longo do tempo, até a letra dela, a caligrafia dela mudou. Por quê? Acostumou-se a quê? A texto digitado, a usar teclado, né? E aí ela vai fazer todo um jogo brincando com relação a dois elementos que são significativos, que é o punho e o pixel. Né? Pensando-se em duas formas de escrita distintas, uma por meio da sua mão, outra por meio da tecnologia. Mas ela não inviabiliza nenhuma das duas. Né? Ela acaba dizendo que, logo lá no finalzinho do texto, ela coloca pra gente justamente essa relação aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, do punho ao pixel não é uma frase filosoficamente correta. O negócio é mais o punho e o pixel. Então, ó, e o. Então, eles são aliados e não um, na verdade, inviabilizando o outro. Vamos acompanhar comigo? Pega lá a questão número 6. A questão número 6 fala o seguinte: o recurso linguístico usado para marcar a síntese da opinião da autora sobre a temática desenvolvida foi... Qual foi? Duas práticas que existem. Uma, escrever manuscritamente, quer dizer, escrever à mão, e a outra, escrever por meio da digitação. Portanto, a tua resposta, né, deve ser em relação aí, né, usar o punho e o pixel e não o punho ou o pixel, tá? Portanto, alternativa E de elefante ou E de Enem, como você preferir, tá? Para a questão número 6. Tudo bem? Vamos então agora à questão número 7 sobre o mesmo texto. A questão número 7 fala o seguinte: nesse texto, o que caracteriza a escrita de próprio punho é a letra manuscrita, enquanto a escrita digital é ilustrada pelo... Bom, vamos lá. Punho é letra manuscrita, né? Popularmente conhecida como letra de mão, tá? E a escrita digital a partir do quê? A partir de fontes, a partir de textos que vão ser, na verdade, produzidos por algum tipo de tecnologia. E ela, inclusive, cita lá no texto, ela fala em Times New Roman, ela fala em Arial, ela fala em Calibre, ela fala em fontes típicas de textos digitados. Portanto, letra D de dado responde à questão número 7. Tudo bem? Na questão número 8, ainda sobre o mesmo texto, ele pede o seguinte: o elemento que caracteriza esse texto como uma crônica. Muito bem, é uma crônica. Então, a crônica, o elemento básico de uma crônica é o cotidiano. Ela está falando sobre coisa cotidiana, porque queira ou não queira, você escreve, né, usando a sua mão, ou o punho, ou então você digita, ou então você pega o seu celular e tecla alguma coisa. Né? Então, é um cotidiano comum a todos nós, mas a partir do olhar dela, a partir do olhar de um eu que está ali envolvido. Portanto, a sua resposta da questão número 8 vai ser a resposta C de coração. Abordagem de fatos do contexto pessoal em uma perspectiva reflexiva, tá? Tem esse elemento pessoal, mas são fatos cotidianos, tá certo? Portanto, resposta da questão número 8 foi a letra C de coração. Tudo bem? Questão número 9, vamos lá. Questão número 9 diz o seguinte: a autora conclui que as novas tecnologias da escrita, olha, pixel,
tudo bem? Que ela está colocando como tecnologia de escrita, tá? Mas ela não descarta o punho, é o punho e o pixel. Portanto, a sua resposta da questão número 9 da versão verde é a letra C. Eles coexistem, tá certo? Okay? As novas tecnologias coexistem com o quê? Com o punho, com outras técnicas de passado. Portanto, resposta da 9, letra C, de coração. Tá bom? E a questão número 10, vamos lá. No que diz respeito ao gênero bilhete, reparem que no texto ela fala uma coisa bem interessante, se você voltar lá no texto, ela fala assim, em todos os casos, vai a minha letra menos ou mais redonda, a lápis ou a tinta, em post-its, rosa, choque, colados, né, precariamente, e todos com destino à lixeira, né, são lembretes de tarefas, lembretes de coisas que devem ser vencidas, substituídas por outras, fluxo infinito. Quer dizer, é o trabalho que ela vai exercer a partir justamente de colocar em bilhetes, né, necessidades do seu ali cotidiano. Então vamos lá. No que diz respeito ao gênero bilhete, a autora dessa crônica apresenta uma diversidade de usos, né, do bilhete no cotidiano. Portanto, a sua resposta da questão número 10 foi letra E de Enem. Tudo bem? Agora, mudamos de texto. E aí a gente tem aqui uma imagem, né, que traz para a gente aqui uma campanha, né? E aí nós temos aqui, na primeira, um indígena, um menininho, jovenzinho, dizendo o seguinte: Carlos, aos 36 anos, médico e o futuro todo pela frente. Tá? Você percebe que ele não tem 36 anos nessa imagem, mas ele terá 36 anos quando? No futuro. Então, no futuro, esse indígena será médico, tudo bem? Mas depende de alguma coisa. Agora, olha a próxima imagem. Nós temos uma menina, né, Késia Silva, aos 29 anos, advogada e o futuro todo pela frente, né? Então, veja, essa menina, fisicamente, assim como o menininho aqui, o indígena, eles não têm uma aparência da idade que está mencionada aqui, ó, 29 anos para a menina e 36 anos para o menino. Tá certo? Mas no futuro, então, quando ela tiver 29 anos, ela será uma advogada. E aí embaixo tem o seguinte: em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Então, o que ele está colocando aqui para a gente é: contribua para uma infância sem racismo. Então, assim como os brancos podem, né, ou devem, ou têm acesso à educação, podem estudar, se formar e serem médicos ou serem advogados, né? Os indígenas, no caso aqui os vermelhos e os negros, também têm esse mesmo direito. Então, o que você tem que fazer para isso? Você deve contribuir para que a infância deles seja uma infância sem racismo, para que eles se tornem adultos que não terão nenhum tipo de prejuízo com relação a um preconceito racial. Vamos lá? A questão pede o seguinte: nesse cartaz, a utilização de frases que projetam a vida profissional de duas crianças tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre os benefícios decorrentes do combate. Ó, olha só, cuidado, se você for ler isso rapidinho, você acaba bobeando. Combate ao racismo. Então, são os benefícios do combate ao racismo. Sua resposta na 11ª questão foi a letra B de beijo. Tudo bem? 12ª questão. Para a 12ª questão, a gente tem um texto em que ele coloca para a gente o seguinte: passando por aqui para lembrar algumas palavras, frases, expressões que nos infernizaram em 2021. E aí ele lança para a gente aqui algumas expressões, né? Então, por exemplo, proativo, tudo bem? Depois ele coloca reativo, tá? Mais para frente ele fala em empatia, depois ele fala em empoderado, depois ele coloca aqui pra gente um outro termo que perturbou em 2022, de acordo com o autor, né? Ele coloca cringe, né? Ele coloca aqui a palavra um pouquinho, digamos assim, acaba até sendo um pouquinho muito bem-humorado esse texto. Ele usa resiliência, realinhamento e assim vai, né? E assim vai não, olha como ele termina, simples assim,
Tá bom? Então são, digamos, palavras ou vícios de linguagem que estiveram na moda e todo mundo usou e ainda usa, tá? A questão pede o seguinte: nesse texto, a estratégia empregada para criticar a constante exposição a palavras, frases, expressões automatizadas é o do humor. Tá bom? Portanto, resposta da questão número 12, letra E de Enem. Tá bom? 13ª questão. A gente tem aqui um texto extraído do livro Inocência, do Alfredo Stragnoli Toné, vulgo Visconde Toné. E aí é basicamente o que você tem. Vamos lá, vamos dar uma lidinha aqui. Vejo, disse ele com algum acanhamento, que o doutor não é nenhum pé rapado, mas nunca é bom facilitar. Minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal e é rapariga que pela feição parece moça de cidade. Muito ariscazinha de modos, mas bonita e boa de veras. Coitada, foi criada sem mãe. E aqui nesses fundões, ora, muito que bem, continuou Pereira, caindo aos poucos na habitual garrulice. Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. Muito bem, tratei logo de casá-la. Então, o casamento da mulher está nas mãos do homem. Continua, não é? Ali. É casada? Perguntou Cirino. Isto é e não é. A coisa está apalavrada. Que coisa está apalavrada? O casamento. E quem é que fez essa negociação de casamento? A negociação de casamento foi feita entre pai e o noivo, o futuro marido. Então, o texto, ele gira em torno da dependência ou da obediência, ou ainda, né, do protagonismo masculino frente à figura feminina. Então, a mulher tem que obedecer o homem, a mulher tem que ser, digamos, submissa à figura masculina. E é essa a nossa resposta da questão que pede. Nesse trecho, ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos presentes na figura decorativa da mulher ante o protagonismo masculino. Quer dizer, a mocinha doce, meiga, sempre dominada, ou pelo pai, ou pelo marido, ou por um irmão mais velho, tá certo? Portanto, a resposta da questão número 13 foi letra B de beijo. Tudo bem? 14ª questão. O Ministério do Esporte do Brasil lançou o programa Maré Inclusiva em 2024, ano dos Jogos Paralímpicos de Paris. Esse programa visa ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência que desejam praticar o surf, o parasurf. Então, o assunto é o parasurf, tá? E aí ele termina aqui dizendo o seguinte, que a inclusão por meio do parasurf cria um legado de igualdade e respeito. Dá uma olhadinha comigo na questão. De acordo com esse texto, o programa voltado ao estímulo da prática do parasurf evidencia, estímulo para a prática do parasurf, evidencia, obviamente, a importância de uma política pública esportiva para a inclusão. Portanto, a sua resposta da questão número 14 foi letra C de coração. Tudo bem? Questão número 15. Bom, na 15ª questão a gente tem assim, artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. E aí vem parágrafo 1º, parágrafo 2º, lei federal, né, de 2003. Muito bem, a questão é a seguinte, o emprego da norma padrão nesse texto, por que se empregou a norma padrão nesse texto? Porque é um texto jurídico, portanto, pelas características do gênero a que o texto pertence, tá bom? Portanto, 15ª questão, letra E de Enem. Tudo bem? 16ª questão, nós temos aí a propaganda para a Bienal 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Olha só, todo mundo sai melhor do que entrou. E aí você dá uma olhadinha, você entra Fernando e sai Pessoa. Então você entra Fernando, e aí tá brincando com Fernando Pessoa, inclusive Fernando Pessoa tá aqui, ó, na cabecinha do cidadão, tá? Mas não é valorizar o Fernando Pessoa, é que assim, você entra com um nome e sai muito melhor como Pessoa. E aí ele faz trocadilho com o nome do poeta português Fernando Pessoa. Então você vai à Bienal entrar com, sabe, um cidadão comum e vai sair de lá muito melhor, porque a literatura faz com que você cresça como pessoa, tá? Pessoa, ser humano, tá? Portanto, vamos lá.
Nesse cartaz publicitário, os recursos verbais e não verbais, tá? Constrói um argumento que objetiva ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas, tá bom? Portanto, alternativa C, na 16ª questão. Você percebeu isso nessa prova? O impacto da leitura na vida das pessoas, concorda? Bons leitores tiveram mais facilidade em responder as questões, porque bons leitores interpretam melhor o texto. Tudo bem? Vamos para a 17ª questão. 17ª questão tem aí um texto falando sobre a Marina, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol, salienta que, por trás do espetáculo apresentado nas mídias, com mensagens de motivação e superação, o esporte não é tão inclusivo assim. Tá? E ela diz o seguinte pra gente: a realidade é muito mais dura do que as imagens espetaculosas, principalmente da televisão, acabam sendo transmitidas. Bom, ela coloca assim, vamos mais para frente aqui, tudo parece ser muito mais fácil que realmente é, quando apenas as conquistas são mostradas. Então, a mídia só mostra aspecto positivo do futebol feminino, no sentido de que as coisas são mais fáceis, mais tranquilas, não é bem assim. Questão número 17. Nesse texto, a visão crítica da atleta, da ex-atleta, né, revela que os meios de comunicação inviabilizam as dificuldades presentes invisibilizam as dificuldades presentes no esporte. É isso. Portanto, resposta para a questão 17, letra A de acertei. Tá bom? 18ª questão. Nós temos aí um texto dizendo o seguinte, ó: no predomínio das mulheres pretas brasileiras nos Jogos Olímpicos de 2024, uma coisa chamou a atenção no pódio. Elas valorizam a parte psicológica, né? Então, ó, elas valorizam a parte psicológica. E aí você já tem a resposta. Nesse texto, as atletas brasileiras defendem a importância da saúde emocional. Portanto, questão número 18, letra E de Enem. Tudo bem? Gabaritando, certo? Gabaritando. Só contando aí os seus acertos, né? 19ª questão, um texto falando sobre a característica fundamental do aprendizado das práticas rituais dos candomblés. Então, tá falando sobre o ritual do candomblé. Mais pra frente, ele fala sobre uma série de ritos esotéricos, tá aqui. Depois, ele coloca para a gente, ao mesmo tempo em que começa a adquirir um complexo código de símbolos materiais. Vou ter que tossir, pessoal, não tem jeito, né? Então, aqui, símbolos materiais, substâncias, folhas, frutos, raízes, gestos associados, são todo um repertório aí associado ao candomblé. E aí, coloca o repertório linguístico. É a tal da língua de santo na Bahia, tá? E aí a questão é justamente sobre essa língua de santo. A língua de santo tem sua importância para o patrimônio linguístico brasileiro. Ó, importância para quê? Por patrimônio linguístico brasileiro, que é justamente conservar os elementos dos falares dos escravizados, né? Manter as nossas tradições muito vivas. Portanto, resposta da questão número 19, letra B de 20ª questão, então, na metade da parte aqui de linguagens. O meu medo é entrar na faculdade e tirar 0, eu que nunca fui bom de matemática, fraco no inglês. Repara, não tem uma pontuação aqui, tá? Mas ele não tem só medo de entrar na faculdade e tirar 0, tem medo também de a vida dele piorar, não conseguir arranjar emprego, nem de faxineiro, nem de porteiro, nem de ajudante, nem de nada, tá? O meu medo é que, mesmo com um diploma debaixo do braço, andando por aí desiludido e desempregado, tá? Então, são os medos. Vamos lá, a questão pede o seguinte. Nesse texto, a reiteração dos medos e das angústias do narrador exprime incertezas em relação à vida dele por causa da condição social. Portanto, resposta da questão número 20, letra C de coração. Tudo bem? 21º teste. Né? O retrato como gênero da pintura ocidental ficou vinculado às elites. Então, antigamente, a gente tirava fotografia de quem era da elite. Tá bem? E aí, o que você tem logo depois? 2 retratos. E aí você tem retratos de pessoas negras e, além disso, elas têm
nome e sobrenome. Então, elas ganham identidade. Não só a identidade visual, mas a identidade de nomenclatura. Elas têm nome, elas têm existência. Tá bem? Tiveram uma existência. Vamos lá. Na questão, ele pede o seguinte. Ao dar protagonismo a Zeferina e a João de Deus Nascimento, o artista Dalton Paula evidencia que as artes ou a arte pode promover formas de afirmação de identidade social. É isso, né? Dar identidade aos nossos brasileiros, né? E não só aos povos negros, mas aqui nesse caso são os negros que não tinham sequer direito de ter não só um retrato, mas sequer um nome próprio. Portanto, resposta da questão número 21, letra A de acertei. Tudo bem? Questão número 22. Na 22 a gente tem um poema simbolista que coloca pra gente assim, símbolos, né? Eu e tu, ante a noite e o amplo desdobramento do mar fero a estourar, de encontro à rocha nua. Um símbolo descubro aqui, nesse momento. Esta rocha, este mar, a minha vida e a tua. Símbolos, tá? E qual é o símbolo que ele descobre? Esta rocha, este mar. Esta rocha, a minha vida e a tua. Este mar, a minha vida e a tua. Pronto, tá? E aí você vai ver a questão aqui, tá? Nesse soneto, os traços da estética simbolista são resgatados pelo eu lírico ao metaforizar o conflito amoroso nas imagens, nas imagens de mar e rocha. Portanto, resposta da 22ª questão, letra E de Enem. 23ª questão. Antes do inverno chegar, ela tinha olhinhos brilhantes. Tá? Então, ó, antes do inverno, tá? Ela tinha olhinhos brilhantes. Depois ela coloca assim pra gente, né? Ela fazia ambrosia, bolo de fubá, pedacinho de queijo. Antes do inverno ela plantava flores. Então, antes do inverno. Tudo bem? Esse inverno é metafórico, a meu ver, né? Qual é o inverno? O inverno é a finitude. É muito comum o pessoal associar estações do tempo, né? Primavera, verão, outono e inverno, a passagens da vida. Então aqui eu tenho um processo de envelhecimento, mas não é só um processo de envelhecimento. O inverno é um pouco além disso. Então, antes do quê? Antes do Alzheimer. Né? Então ela está falando sobre a avó. Então, antes do Alzheimer, ela tinha histórias, agora não tem mais. Tá bom? Antes eu era a sua neta. Hoje eu não sou mais a sua neta porque ela se esqueceu de mim. Mas hoje eu percebo que ela sempre será a minha avó, né? Então, assim, antes da doença, eu era só a neta. Hoje, ela é a minha avó, né? A inesquecível avó do antes do Alzheimer, tá bom? Portanto, questão número 23 é a seguinte. A narradora, ao resgatar memórias da história de vida da avó, faz uso recorrente da locução antes de, né? Antes da doença, tudo bem? Ressaltando fatos que ressignificam o momento presente. Por quê? Antes ela tinha vida ativa, ela lembrava das coisas, lembrava inclusive que ela era a neta dela. Hoje, não. Portanto, a alternativa que responde para você a questão 23 é a letra C de coração. Tudo bem? Vamos para a 24ª questão. E aí você tem Galileu. A ciência ajuda você a mudar o mundo. Né? Edição 371, fevereiro de 2023. Bom, e aí o que você tem aqui? Você tem uma série de pessoas, né? Repare, cada uma aí está no seu buraquinho. Tá certo? Então, cada um está no seu buraquinho. Então, eu tenho e cada um solitário no seu buraquinho. Então, eu tenho diversos solitários aqui. E claro, embora eles estejam próximos, porque os buraquinhos são próximos, eles estão sozinhos, cada um no seu buraco. A gente pode pensar dessa maneira. Agora, repare que está escrito aqui, ó, você não está sozinho. Engraçado que o não está entre parênteses, como se o não também estivesse dentro de um buraquinho. Né? E o que é curioso, ó, você não está sozinho. Olha, você, na verdade, tira o não, você está sozinho. Sim, você está sozinho no seu buraco. Mas você não está sozinho porque todos os outros estão na mesma situação de solidão que você está. Então, você está solitário, mas você tem companheiros que vivem a mesma solidão. Vamos dar uma olhadinha na questão.
com base na relação dos elementos não verbais com a frase "você não está sozinho". Nessa capa da revista, a função poética fica evidente, pois a construção dessa frase possibilita mais de uma interpretação, que foi o que eu fiz, né? Você está sozinho, você não está sozinho. Tá legal? Você está sozinho, né? Como diversas outras pessoas estão sozinhas, né? Então, a solidão é de todos. Portanto, resposta da questão número 24, letra C, de coração. Tudo bem? Gabaritando essa prova? Espero que sim, tá? Questão número 25. Bom, no teste 25 tem Margot Robbie, foi criticada por não ser bonita o suficiente para interpretar a Barbie, tá? Então, para interpretar a Barbie, você tem que ser bonita, tá? E ela não é bonita o suficiente. Paola Oliveira foi chamada de gorda. Tudo bem? E aí ele coloca justamente essa questão de que o corpo da mulher vive um reality show permanente, sempre sendo vigiado, sempre sendo fiscalizado, como se fosse um domínio público, tá? A questão pede o seguinte: nesse texto, para introduzir a ideia de que a fiscalização permanente sobre o corpo afeta todas as mulheres, a autora vai lançar para a gente ali uma série de críticas, por exemplo, feitas a Margot Robbie e também feitas a Paola Oliveira. Portanto, questão número 25, letra E de Enem. Questão número 26. Na 26ª questão, a gente tem o seguinte aí. O nome do filme é Roupa Suja. Eu assisti na minha casa com minha mãe. Tinha o filme era sobre um homem que trocaram as bolsas. E daí, a pessoa vai começar a colocar um monte de daí, né? Então, daí o homem levou uma bolsa, né? Então, você tem uma série, não vou terminar de ler, né? Daí ele, né? daí, só tem daí, tá? E a pergunta é justamente sobre o daí, né? Esse daí é praticamente uma muleta, a gente chama de muleta linguística, né? Que é para você engatar a continuação ali do que você está falando, você me joga um daí. É que nem muitos de vocês vão tirar dúvida com o professor, aí chega o professor e fala assim: então, o que então, meu filho? Você nem começou a falar, já fala então. Não é? Então, daí é uma muleta linguística ou uma estratégia da linguagem oral para você dar continuidade ali ao que você está falando. Portanto, questão 26, letra D de dado, tá bom? Questão número 27. 27ª questão traz pra gente aí: doce mistura, canjica, creme amarelo à base de milho é prova da diversidade no Brasil. E aí ele coloca, olha só como é diverso, né, no nosso país. Então ele coloca aqui no norte é canjica, no sul é curau e assim vai. E aí tem um monte de referências aqui, né? A canjica é curau em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, né? Corap em Minas Gerais, também canjiquinha no Rio de Janeiro e assim vai, tá? Bom, a questão pede o seguinte: esse texto que apresenta um prato da culinária brasileira evidencia variedade linguística, diversas regiões, cada um chama de uma maneira. Portanto, resposta da questão número 27, letra B de 28º teste do Enem 2025. Bom, nós temos aqui um texto falando sobre a diferença entre briga e luta, tá? É a existência de juízes e medalhas? E aí a pergunta é essa. E olha só o que ele coloca, que é muito curioso aqui. Ele fala assim: a briga desumaniza o outro. Tudo bem? Então, enquanto a briga desumaniza o outro, quer dizer, o adversário, na luta, já na luta, então eu vou ter uma oposição, foi dito antes. Já na luta, as intenções do outro são consideradas, sua proposta combativa e suas habilidades, enfim, sua meta de vencer. Na luta, o desenvolvimento passa pelo contato com agressividade, raiva, frustração, orgulho, determinação e fraqueza. Daí também a luta não será apenas com o outro. Tá? Então você não está lutando só contra o seu adversário, mas está lutando com você mesmo. Portanto, vamos lá à questão. Esse texto apresenta as diferenças entre briga e luta na medida em que aponta uma necessidade de você superar você mesmo na luta com você mesmo, né? Tanto que ele coloca, é uma batalha de você, consigo mesmo. Portanto, resposta da questão número 28, letra A, de acertei. Tudo bem?
a questão número 29 tem um textinho, um poema muito triste, né? Pequenino morto. Então, olha só. Tange o sino, tange numa voz de choro, tão desconsolado. No caixão dourado, como em berço de ouro, pequenino, levam-te dormindo. Acorda! Acorda quem? Pequenino. Olha quem? Pequenino. Te levam quem? Você, pequenino, levam-te. Tudo bem? Pequenino, acorda. Ele está conversando, está falando com um pequenino, não é com uma criança que morreu. Olha aqui de novo, pequenino, acorda, recupera o alento, recupera a sua vida. Vamos lá. Questão número 29. Nesse fragmento do poema, o sentimento de luto adquire contornos expressivos e é intensificado quando o eu lírico ali fala, acorda, pequenino, levanta, ele não está aceitando a morte daquela criança. Portanto, resposta da 29ª questão, letra B de 30º teste. Acompanha comigo. Só entende os corações desse lugar quem mergulha nesse mar a perder de vista e recoberto de cana caiana, cana fita, cana roxa, cana de macaco, açúcar melado, rapadura, aguardente, fumo, mandioca, quiabos, pimentas, moendas, frutas, fruta-pão, sobrado, senzalas, tachos, casa de purgar, um reino dentro de outro. Com tudo o que se tem direito, reis, rainhas, príncipes, princesas, bobos da corte, cortesãos, conselheiros e escravos, muitos escravos. Então eu tenho toda uma sociedade aqui de elites, né, de elite, no caso, reis, rainhas, príncipes e escravos, só que são muitos escravos, tá? Vamos dar uma olhadinha comigo? O texto continua, vamos para a questão. Nesse fragmento, o narrador enumera o resultado do trabalho com a terra, o qual, no contexto em que aparece, espere a permanência dos privilégios de classe. Assim, os escravizados estão lá trabalhando, enquanto o pessoal fica consumindo ali, né, todos os elementos produzidos pelos escravizados. Portanto, resposta da questão número 30, letra A de acertei, tá bom? Vamos para o 31º texto. Aí você tem assim, vamos lá. Urucu, urucum, rocou, bicha, orelana. Não é? Moju, dono da água, não gosta do cheiro de urucum. E aí vem toda uma série de informações do significado desses termos indígenas. Só que é interessante que a linguagem que ele está usando é como se fosse um verbete de dicionário, mas não está naquela forma tradicional do verbete de dicionário. Né? Quer dizer, o verbete mantém a tradição indígena também. Acompanha comigo a questão? Esse verbete contribui para a preservação do patrimônio linguístico nacional, pois apresenta uma definição de urucu, urucum, né, de um termo na perspectiva ancestral indígena. É isso, portanto, resposta da questão número 31, letra B de 32ª questão. Né? Nós temos aqui, ó, 19. Cada vez mais somos convocados para dentro das redes sociais. Né? Mas não levantamos a nossa rede e penduramos no alpendre da casa de um amigo. Ó. Aqui é outro tipo de rede. Tá? Então eu tenho a rede social e aqui eu tenho a rede que você coloca lá para você deitar e descansar. Né? E aí ele coloca aqui, a rede nos convoca, aqui embaixo, né? A rede nos convoca e o que somos lá dentro é o que somos lá de fora. A pergunta, só que essa rede de letra maiúscula é a rede social. Tudo bem? E aí ele coloca que a palavra rede é muito vasta. Vamos lá, me responde uma coisinha aqui que eu acho significativo para a gente conseguir interpretar melhor essa questão. Você, nas redes sociais, é a mesma pessoa, né, que a sociedade no dia a dia encontra? Ou você é uma fraude na rede social? Quem é você? Acompanha comigo. Nesse texto, a autora aborda diferentes sentidos da palavra rede para evidenciar, né, os conflitos de identidade. Essa é a base do texto. Portanto, questão número 32, letra C de coração. Tudo bem? Questão número 33. Né? O que a gente tem aqui? Um texto falando para a gente a diferença, né, entre o que é um conto e uma crônica. Tá bem?
ok? Então, ele fala que o conto tem uma densidade específica, né? Centrando-se na exemplaridade de um instante da condição humana. A crônica não tem essa característica, tá? Conservou a marca do registro circunstancial e, inclusive, em outros meios. Então, antigamente a crônica saía no jornal, hoje ela pode até sair em outros meios, como, por exemplo, as redes sociais, mas ela continua sendo o quê? Crônica, tá? Vamos acompanhar comigo aqui a resolução do 33º teste. De acordo com esse texto, o aspecto tecnológico que influencia a composição do gênero crônico advém da restrição espacial do suporte, porque assim como nos jornais antigamente, as crônicas eram curtas, né, nas redes sociais, os mecanismos, né, que a gente tem hoje, a crônica continua mantendo essa sua tradição de ser um texto curto. Portanto, 33ª questão, letra E de Enem. 34ª, vamos lá. 34ª, a gente tem assim, ó, isso aqui que é importante. Por que falar sobre violência contra mulheres na escola? Um questionamento, né? E aí, logo depois do questionamento, você tem aqui as respostas. A violência de gênero afeta a vida de meninas e meninos em vários aspectos e hoje é um dos grandes empecilhos para que vivam plenamente com segurança e qualidade de vida. Então a gente precisa denunciar, né, a violência contra a mulher para que as pessoas, as mulheres tenham segurança, qualidade de vida, né, desafio, igualdade. A gente tem aqui alguns outros ingredientes. A Lei Maria da Penha que está ali. Bom, a questão pede o seguinte, esse texto trata de um problema social qual é o problema social? Né, a violência contra a mulher nas escolas, tá? Aliás, por que falar sobre a violência contra a mulher na escola? Então, a violência da mulher, mas deve ser tratada na escola, tá? Então, esse texto traz um problema social, violência contra a mulher, com o propósito de promover engajamento no setor educacional na luta contra a violência. Tem que falar na escola, sim, tá? Portanto, não só na escola. Né? E não só falar, tem que agir. Portanto, questão número 34, letra B de beijo. Tudo bem? 35ª questão do Enem 2025. Né? Nós temos aqui um texto que fala assim, a Ilha do Ferro, situada a 18 quilômetros do município de Pão de Açúcar, bom, fala o quê? Que não é uma ilha, como indica o nome, que lá hoje nós temos dezenas, né, aqui ó, de artistas populares, povoam a Ilha do Ferro, trabalhando principalmente com entalhe em madeira, onde pessoas comuns enxergariam apenas troncos e galhos retorcidos. Eles vislumbram bancos, bonecos, pássaros. E aí vem a imagem aqui da obra de arte. Tá bom? A questão número 35 pede o seguinte, a originalidade do trabalho dos artistas da Ilha de Ferro se dá pela ressignificação da matéria-prima, atribuindo-lhe uma nova função. Por quê? Olha só o que acontece. Para quem só via tronco, galho retorcido, que não significava absolutamente nada, agora vê o quê? Desses troncos e galhos retorcidos, eles veem bonecos, pássaros. Né? Então, alternativa B de beijo. Tudo bem? Vamos para a 36ª questão. Os trabalhos da exposição Adriana Varejão, suturas, fissuras, ruínas, colocam em pauta o exame da história visual das tradições iconográficas europeias e do fazer artístico ocidental, tá? São pinturas tridimensionais de grande escala. Vamos dar uma olhadinha? O que você tem aqui? Esse referencial aqui são azulejos, só que são azulejos específicos, são azulejos portugueses, tá? Só que o que eu tenho aqui? Eu tenho uma carne em sangue, representa aqui a violência, tá? De quem? Da colonização. Nesse caso, como os azulejos são portugueses, é a colonização de Portugal. Vamos dar uma olhadinha. 36ª questão. A utilização de recursos visuais, como suturas, cortes e ruínas, por Adriana Varejão, na obra Azulejaria em Carne Viva, remete às violências do processo colonial brasileiro, né? Colonização portuguesa no Brasil. Portanto, questão número 36, letra C, de coração. 37ª questão. Né? Nós temos um texto aqui. Vamos lá. Origem, tradição e resiliência.
Foi sentada em seu banco de quartzo que a avó do universo, moradora da maloca do céu, criou os homens, os animais, a terra e as águas. O banco foi entregue aos ancestrais dos atuais tucano, que passaram a reproduzi-lo em madeira. O mito tucano, o povo do Noroeste, da Amazônia, que ainda hoje fabrica os bancos em seu estilo tradicional, indica o lugar dos bancos entre os objetos sagrados e lá vai. E aí, logo depois, você tem uma imagem, né? Uma representação aqui da fauna que está presente, né? Com uma nova função, é o banco, tá? Então, dá uma olhadinha comigo na questão. Os textos 1 e 2 demonstram, na confecção dos bancos, uma íntima relação de sacralidade entre o ser humano e a natureza, perceptível por meio da manutenção da herança cultural, atribuindo nova função aos elementos da fauna. Portanto, resposta da 30ª questão, letra B de 38ª questão. Vamos lá, meninos e meninas. Na 38ª questão, nós temos aqui, traduzindo juridiquês, denego a liminar pleiteada na exordial e, não obstante, após a 8ª da parte adversa e da Gente, ninguém entendeu nada. Aí vem a tradução. Não atendo por hora a liminar requerida na petição inicial. Tá? E depois a gente tem mais um exemplo, proposta de emenda à Constituição, né? E aí vem ali, né, o texto, depois você tem a tradução aqui, tá? Muito bem. Nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução das passagens escritas em juridiquês, para uma variedade padrão que alcança o público em geral, né? A tradução, na verdade, é uma tradução daquilo que é sofisticado, que é uma língua, entre aspas, né? Seria o juridiquês para o português, que todo mundo pode alcançar. Portanto, resposta da 38ª questão, letra A, de amor. Tá bom? 39ª, vamos lá. Os 12 trabalhos de Hércules. Hércules é uma figura lendária da mitologia greco-romana. Ele é frequentemente retratado como um herói de força sobre-humana e coragem, filho de Zeus, o rei dos deuses. E aí vai adiante. Tá? Ok? E aí vai falar o seguinte, esses trabalhos... Volta só um minutinho, vamos voltar, só um segundinho. Ok, né? Aí ele coloca assim, o episódio mais conhecido de Hércules é a realização dos 12 trabalhos. Aí ele fala dos trabalhos. Esses trabalhos são impostos a ele como uma forma de expiação pelos crimes cometidos durante um acesso de loucura, papapá, né? Mitologia, história mitológica. E aí vem um segundo texto, os 12 trabalhos. O que lhe faltava de estudo lhe sobrava de boa vontade e inteligência. No escritório improvisado, na salinha da casa, anunciava seus serviços de bombeiro hidráulico e eletricista. Nas horas vagas, entregava panfletos e lavava carros. Quer dizer, as multifunções, não é? E aí ele coloca aqui, seu nome, João Antônio da Silva, mas pode me chamar de Hércules. Ó, 12 trabalhos e Hércules. Reparem, eu tenho uma referência a informação do texto anterior, né? O mito de Hércules. Portanto, óbvio que a gente tem aqui o processo de intertextualidade. Questão número 39, letra A de acertei, tá bom? Ai, 40ª questão do Enem 2025, né? A gente tem aqui, ó, um texto falando o seguinte, sobre o meteoro. O mais assustador do meteoro que cruzou o céu da Sibéria e explodiu no ar como várias bombas atômicas é que ele chegou sem ser anunciado. Com todas as atenções voltadas para o outro asteroide, o que passou de raspão, o asteroide da Sibéria entrou pela porta dos fundos sem ser detectado. A desculpa é que era pequeno demais para chamar a atenção e por isso os alarmes não funcionaram, tá? Bom, a questão é o seguinte, com base na organização coesiva desse texto, ele coloca para a gente a expressão sua trajetória refere-se ao elemento textual qualquer detrito espacial. Vamos dar uma olhadinha nisso? Vem cá, volta ali. Linha 11 e linha 9, tá? Então vamos lá, linha 11. Vamos na linha 9 primeiro, né? Aliás, vamos na 8.
Nossa ilusão até agora era que qualquer detrito espacial que se aproximasse de nós seria identificado e rotulado, e sua trajetória do quê? Do detrito espacial. Portanto, resposta da questão número 40, letra B de... Ah, você queria uma outra resposta? Dá uma olhadinha que a gente tem item por item, alternativa por alternativa explicada, tá? E não se esqueça, se você quiser, baixe aí a nossa correção, imprima, estude, tente fazer de novo, né? Para ver onde você errou, para você corrigir os erros, para não cometê-los, para não os cometer, que eu acabei de cometer, futuramente, tá bom? Portanto, 40, letra B de beijo. 41. Em 1995, os Genipapo Canindé quebraram a tradição da associação masculina e nomearam Maria de Lourdes da Conceição Alves como sua líder. Bom, hoje a anciã de 73 anos prepara 2 filhas para lhe sucederem quando ela tombar e pai Tupã a levar. Dá uma olhadinha comigo na questão. A questão pede o seguinte: ao abordar a realidade da etnia Genipapo Canindé, essa reportagem cumpre uma função social. Função social, destacando que, né, o protagonismo feminino na sucessão. Né? Portanto, que a Maria de Lourdes da Conceição Alves está preparando já as suas herdeiras para tomarem conta, né, das funções dela. Portanto, a alternativa D de dado na questão número 41. Protagonismo feminino na linha sucessória desse povo. Tudo bem? 42º teste do Enem 2025. Porque ler para crianças é um ato de amor. Parece que com o avanço da tecnologia, os livros têm enfrentado cada vez mais concorrência. Por isso, é nossa função lembrar a importância da leitura. Né? E aí, olha só que ele coloca aqui para a gente. Se você precisa de uma motivação extra para entrar nessa rede de incentivo, que é a leitura, né? Ele coloca aqui para a gente, ó, adotar esse hábito em casa. Faz o quê? O hábito da leitura, tá bom? Cria um laço emocional com a criança, ajuda no desenvolvimento das capacidades cognitivas, ensina sobre o mundo, incentiva o processamento de informações e a imaginação, tá bom? 42ª questão pede o seguinte: para persuadir o interlocutor sobre a importância de ler para as crianças, esse texto recorre à estratégia de enumerar uma sequência de razões. Portanto, resposta da questão 42, letra D de dado. Tudo bem? Vamos lá, 43ª, estamos quase acabando, né? A artista Marija Tiurina criou uma série chamada Palavras Intraduzíveis, né? E aí, vamos lá. A gente tem aqui, do árabe, gufra. O que significa gufra? Tá aqui, tá? A quantidade de água que pode ser segurada com as mãos. Vamos lá. O uso do texto verbal nesse desenho assume a função de explicar o significado, né, da expressão ilustrada. Ó. O texto verbal é esse aqui, tá? Explicando aqui, tá? Portanto, resposta da questão 43, letra C de coração. Tudo bem? 44º teste do Enem, né? Do rádio ao podcast. Desde a disseminação do rádio no Brasil, entre as décadas de 1920 e 1930, as pessoas passaram a dedicar uma parte do seu dia para escutar músicas, novelas, notícias, novelas, músicas e etc. Tá? Quando a TV surgiu, tá aqui? Então, aqui, quando a TV surgiu, o pessoal achou que o rádio ia desaparecer, né? E ele não desapareceu. Tanto que a gente tem hoje, né, web rádio e os podcasts. Os podcasts, na verdade, são, digamos, modernização do que eram os rádios nas décadas de 20 e 30. Dá uma olhadinha comigo na questão. Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, esse texto propõe uma reflexão sobre a permanência do rádio e sua evolução por meio da tecnologia digital. A ideia do rádio é basicamente a mesma, né? Só a tecnologia que acabou mudando. Portanto, resposta à questão número 44, letra C de coração. Tá? 45ª questão, né, dessa prova do Enem 2025. Nós temos aqui um texto dizendo o seguinte: desenvolvendo-se nesse meio, é natural que Celina, a filha mais velha de Dona Adosinda, tivesse seus pequenos flirts
com alguns desses rapazes muito íntimos da casa, trazendo-lhe da cidade presentes doces, balas de ovo, etc. Bom, as irmãs mais novas iam ao colégio, ela ficava enchendo o tempo com crochês vagarosos, costuras leves. Né? E aí ela coloca assim, o Gilberto não valia nada, mas quem sabe se apareceria outro simplório e sincero como ele, então é melhor ficar com ele mesmo. Né? Bom, a questão pede o seguinte, nesse trecho, ao explorar a descrição como recurso que demarca impressões e pontos de vista, o narrador cria uma ambiência sugestiva do escárnio, quer dizer, zombaria, escárnio é zombaria, escárnio relacionado à degradação moral dos indivíduos. Portanto, resposta do último teste do Enem, último teste de linguagens do Enem 2025, é letra A de acertei, gabaritei essa prova e só resta comemorar, tá bom? Espero que você tenha feito uma excelente prova. A gente se vê em breve. Um beijo, tchau! O texto do Estadão, e os alunos passaram a realizar pesquisas e a falar com professores pelo computador. Tudo isso antes da internet no Brasil. O Objetivo esclareceu sobre AIDS, apresentou a robótica para as crianças, realizou aulas por TV, por ondas de rádio, via satélite, implantou escolas ambientais, promoveu debate internacional sobre a região amazônica e participou de expedição em Rio da Amazônia, promovida pela Agência Estado. Há meio século, o Fico dá palco para a música dos alunos. Além do inglês diário, há parceria com Cambridge. Inclusivo, oferece material especial para a baixa visão. Equipes auxiliam alunos com neurodiversidade. O Objetivo possui editora, que recebeu o selo sustentável. E lançou a plataforma Igênio para milhares de alunos com a inteligência artificial criada pelos professores. O Objetivo é campeão no IDEB. O Integrado é grande vencedor no Enem. Os alunos detêm mais de 16 mil prêmios científicos nacionais e internacionais. Há quase uma década, pesquisa mostra o curso e o Colégio Objetivo como a melhor lembrança das pessoas. E há 4 anos, o sistema de ensino ocupa o primeiro lugar no ranking Marcas Mais Estadão. Em 2025, o Objetivo completa 60 anos de memórias afetivas.